Olá, gente, quero cumprimentar você com a paz do Senhor, a todos os meus amigos, aqueles que já fazem parte aí da família Brasa. Deus abençoe, um beijo no seu coração em nome de Jesus, tá? Eu sou o Cid Brasa e está começando agora o nosso programa Palavra Profética. E hoje eu tenho um assunto muito interessante para tratar com vocês. É um assunto bíblico, como sempre, é um assunto bíblico e eu tenho esse assunto aqui para tratar com vocês. A gente vai aqui bater um papo um pouquinho acerca da profecia do profeta Isaías no capítulo 53, no versículo 4, tá bom? Isaías 53, versículo 4. Todo mundo pergunta, né? E há uma pergunta que não. E essa é uma pergunta, afinal de contas, que não quer se calar, e a pergunta é: se Jesus levou. Presta atenção, a pergunta é essa: se Jesus levou sobre si, se Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, então por que existe ainda o câncer? Se Jesus levou as nossas enfermidades, então por que ainda existe a dor de cabeça? Por que ainda existe a dor na coluna? Por que ainda existe 1 milhão de enfermidades? Se Jesus levou as nossas enfermidades, então por que ainda elas existem? Tá? Essa é uma pergunta que não quer calar. E eu vou responder aqui pra vocês. Eu volto daqui 5 segundos. Fica aí. Bom, gente, estamos de volta. Então, essa aqui é uma pergunta muito, para alguns, difícil de responder, né? Para outros, muito complicado de comentar sobre o assunto. Mas a verdade é essa: se Jesus levou as nossas enfermidades, então por que ainda existem as doenças? Por que ainda o mundo sofre com essas doenças? Por que ainda existe a dor de cabeça, o câncer, a AIDS? Por que ainda existe a dor de dente? Por que existem essas doenças? E que, por incrível que pareça, cada dia que passa se multiplica mais ao decorrer que os anos vão se passando, né? E cada dia que passa é descoberto pela ciência uma nova doença. Se Jesus levou as nossas enfermidades, então por que existe 1 milhão de pessoas ainda com enfermidade? Porque ainda existe a enfermidade. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque o texto o texto de Isaías, que foi interpretado por João Ferreira de Almeida, aqui no capítulo 53, no versículo 4, eu vou ler para vocês, diz assim, ó: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, tá? E a nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então tá, o que Isaías está dizendo aqui? Na tradução de João Ferreira de Almeida, Isaías está dizendo que Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades. Logo, se nós seguirmos então o ponto de vista de João Ferreira de Almeida, que diz aqui que Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades, então fica subentendido que não deveria existir nenhum tipo de enfermidade, tá? Isso eu estou dizendo para vocês se a gente seguir o ponto de vista de interpretação de João Ferreira de Almeida, tá bom? Se a gente seguir essa interpretação, essa Bíblia que você tem aí em casa, se você seguir essa interpretação, então você vai acabar se complicando, porque você vai ser obrigado a ter que afirmar que Jesus levou de fato as nossas enfermidades, e partindo desse ponto de vista, você vai ter que provar o porquê então que ainda existe essas enfermidades, tá bom? Então assim, de acordo com a tradução João Ferreira de Almeida, a interpretação textual é correta. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então aí é gerado então a pergunta: se ele levou as nossas enfermidades, de acordo com a visão, com a interpretação de João Ferreira de Almeida, então por que ainda existe 1 milhão de enfermidades ainda por todo o mundo? Gente, eu tenho essa tradução João Ferreira de Almeida aqui, eu vou deixar ela aqui de canto. E eu tenho essa daqui, ó. Deixa eu colocar a caneta aqui pra gente não perder a página. Eu tenho essa tradução aqui. Essa aqui é a famosa Bíblia de Jerusalém, tá bom? É a Bíblia de Jerusalém. O que é a Bíblia de Jerusalém para aqueles que não conhecem ainda? Se eu fosse você,
eu até procuraria aí na internet, tá? Você pode encontrar ela na livraria Saraiva, entre outras grandes livrarias aí do nosso país, tá bom? É uma Bíblia muito interessante. O que essa Bíblia aqui tem de importante para nós? Ela contém a tradução original dos textos bíblicos. É isso mesmo, tá? Eu vou repetir de novo. Essa Bíblia aqui, que é Bíblia de Jerusalém, por isso que ela é de Jerusalém, porque ela contém os textos originais. Ou seja, é uma Bíblia que você pode confiar. Não que você não possa confiar na tradução João Ferreira de Almeida, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Você pode confiar sim na tradução João Ferreira de Almeida, até porque João Ferreira de Almeida foi um grande homem de Deus. No entanto, a tradução original é o que você deve dar mais valor, tá bom? Então, o que diz a tradução original? O que diz o texto original de Isaías 53, verso 4? O mesmo texto que foi traduzido por João Ferreira de Almeida, que segundo João Ferreira de Almeida, Jesus levou as nossas enfermidades, e partindo desse ponto de vista, então, nós não deveríamos mais ter enfermidade nenhuma, visão de João Ferreira de Almeida, tá? A tradução dele. O que tem de especial, então, na Bíblia de Jerusalém? A Bíblia de Jerusalém diz assim, ó, capítulo 53, versículo 4, diz assim, ó, e no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, e nossas dores que ele carregava. Notou a diferença? João Ferreira de Almeida diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, tá? O texto original diz que ele levou sobre si o nosso sofrimento. O que é o sofrimento? Sofrimento é uma sensação. Ou seja, é aqui que eu quero que vocês entendam. Não é que João Ferreira de Almeida estava errado. A questão é que nós interpretamos as palavras de João Ferreira de Almeida de forma errada, tá bom? Porque o texto não diz, o texto de João Ferreira de Almeida, categoricamente, não diz que Jesus levou as nossas enfermidades. Diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Então ele não levou as enfermidades, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Qual é a diferença então, Cid Brasa? De levar as enfermidades e levar sobre si as enfermidades. Levar as enfermidades simplesmente traz uma conotação de que não existiria mais enfermidades. Então quando você diz que Jesus levou as enfermidades embora, você está afirmando que não existe mais enfermidade, ou que não existirá mais enfermidades. Isso, quando você traduz a interpretação, quando você usa a interpretação João Ferreira de Almeida de uma forma errada, tá? Porque João Ferreira de Almeida não afirma que Jesus levou as nossas enfermidades. Porque o que é levar as enfermidades? Levar as enfermidades é o mesmo que acabar com as enfermidades. É o mesmo que isolar as enfermidades. É o mesmo que aniquilar as enfermidades. Se ele levou, é porque não existe mais. Só que o texto não diz que ele levou as enfermidades. O texto diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isso culmina, isso faz anexo, vamos dizer assim, isso conecta com o que a Bíblia original, ou o texto original nos afirma. Que Jesus, 53, versículo 4, de que Jesus, no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava. Ou seja, se Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades, significa que ele sentiu o sofrimento das enfermidades. Ele não levou embora as enfermidades, ele levou sobre si as enfermidades, tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam? Que essa expressão no texto original de Isaías 53, verso 4, aparece aqui não como enfermidades, aparece no texto original como sofrimento. Ou seja, Jesus sentiu as nossas enfermidades. A expressão levou sobre si significa que ele sentiu as nossas enfermidades e as nossas dores. Para você entender melhor, eu vou te explicar. Na cruz, é bem provável, de acordo com o texto original,
né? A interpretação é, de acordo com o texto original, de que na cruz Jesus teve a sensação do que é, por exemplo, uma dor de cabeça. Ele teve a sensação, ele sentiu, tá, o sofrimento de quem tem uma dor de cabeça. Ele sentiu o sofrimento de quem tem ou de quem sente dores na coluna. Ele sentiu a sensação, ele sentiu o sofrimento, sentiu a sensação do que é, por exemplo, a dor que é trago pela AIDS. Eu estou falando de dores, estou falando de sensação, tá bom? É disso que eu estou me referindo. Sensação, sentimento, dores. Então, sobre Jesus estavam todos os sofrimentos. Câncer, AIDS, dor de cabeça, dor na coluna, dor nos ossos e qualquer outro tipo de doença que existe. Não é que ele teve essas enfermidades. Entenda bem, eu estou dizendo que ele sentiu essas enfermidades. Ele sentiu essas dores, as dores de quem sofre essas enfermidades. Estão me compreendendo? Por isso que o versículo 4 diz, do texto de Isaías 53, o texto original. Texto original. E, no entanto, era o nosso sofrimento que estava sobre ele. Ou seja, a sensação de dor, a sensação das enfermidades. Jesus sentiu, ele não levou. Jesus apenas sentiu as nossas enfermidades. Tá bom, gente? Espero ter tirado essa sua dúvida. Que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus. Eu já quero agradecer aqui aos nossos irmãos que têm se inscrito no nosso canal, tá bom? Em nome de Jesus. Você que não se inscreveu, se inscreva. Nós temos aqui o nosso seminário Ágape, que é aqui mesmo no nosso programa Palavra Profética. Nós temos também o Cid Brasa Responde. Qualquer dúvida que você tiver, nós temos a resposta e essas questões resolvidas aí para tirar todas as suas dúvidas. Tá bom, galera? Vou ficando por aqui. Até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Olá, gente. Quero cumprimentar a todos vocês com a